Mano, tá começando novamente o Viva da Redação, esse programa medíocre que te explica da forma mais cretina da face da Terra as melhores técnicas pra você se dar bem numa redação vestibular, tá ligado? Na videoaula de hoje a gente tem um dos assuntos mais ricos, assim, que aparecem como problema nas estatísticas de redação, que é a famosa a lasqueira, aquela que ninguém compreende. Crase, crase. Crase, aquela marca gráfica que você coloca na letra A sem saber pra que lado. Mas pra falar sério assim, ó, acho que a maior dificuldade que as pessoas têm em relação ao uso da crase tem a ver com o fato de que ela só faz diferença na escrita. Se o seu maior exercício comunicativo por meio da linguagem verbal só se dá através da fala, infelizmente para você, o uso da crase vai ser realmente uma pequena treta. A crase, na verdade, se configura como um problema de sintaxe, o que significa que ela é uma questão voltada para o modo segundo o qual nós combinamos palavras numa sentença. Mas enfim, o que eu realmente creio que facilita o aprendizado das pessoas nesse sentido tem a ver com dois aspectos práticos que eu consegui resumir aqui na minha humilde inteligência para a videoaula de hoje, tá ligado? O primeiro deles tem a ver com regência verbal, ao passo que o segundo envolve o uso de expressões adverbiais no feminino. Suave. Mas antes de tentar entender a fundo essas questões, a gente precisa, de verdade, compreender a natureza do conceito. Que é exatamente, na essência, essa coisa que assusta muita gente, essa coisa chamada crase. Crase é um termo que vem do grego crasis. Mas na verdade tinha que ser crises, tá ligado? Porque Então, o conceito em português significa contração. E tem a ver com toda vez que duas vogais que são idênticas se juntam uma na outra. Ao invés de você ter uma forma combinada, justaposta, assim, no qual uma palavra junta com a outra e fica desse jeito, você tem, na verdade, uma fusão em que uma vai dentro da outra. No caso, eu estou me referindo à vogal A, que na estrutura do nosso idioma, ela pode aparecer com duas classificações diferentes. Então eu posso ter a preposição a e o artigo a. Portanto, se você pensar na frase, o Jake, o Finn, deu um presente ao Jake, a presença da crase não pode ser constatada. Porque se você pegar a ideia de dar um presente a alguém, o termo que preenche o espaço dessa função alguém é masculino, que é o Jake, um cachorro. Então o que você vai ter é uma forma combinada da preposição a com o artigo o. Em contrapartida, se você pensar na frase, o Jake fez uma promessa à princesa Jujuba, a crase nessa situação, ela precisa aparecer por regra. Então esses exemplos mais tosqueira aqui que eu mostrei até agora, eles evidenciam aquele primeiro caso que eu havia mencionado sobre a recorrência da crase, tá ligado? Alguns verbos eles precisam obrigatoriamente de uma preposição específica para que eles possam estar ligados com seus objetos. Dessa forma, a possibilidade de haver crases em orações com verbos transitivos indiretos ela é gigantescamente mega blaster, assim. Claro, obviamente se o termo que preenche a função do núcleo do objeto indireto for uma palavra feminina, né? Agora vamos pensar no segundo aspecto, as expressões adverbiais do feminino. E nesse sentido aí, mano, a maior treta é que o advérbio ele costuma ser a categoria mais complicada de você entender na gramática de um idioma, tá ligado? eu costumava dizer assim, ó, depois que você classificou tudo, o que sobrou é advérbio, tá ligado? Agora vamos pensar num exemplo mais sacana. Se você fala assim, ó, a noite pertence aos monstros. É muito diferente de você falar, à noite, os monstros vêm te buscar, porque no primeiro exemplo, a expressão à noite aparece na qualidade do sujeito. Já no segundo, a expressão à noite aparece com crase porque ela é adverbial no feminino. A regra mais prática que eu já vi na minha vida é você tentar substituir o termo feminino por um masculino. Se você obtiver uma forma combinada da preposição a com o artigo o, então, nos casos femininos, a crase existiria. Por exemplo, A noite pertence aos monstros? vamos pensar se eu trocar noite por anoitecer. Eu tenho o anoitecer pertence aos monstros. Você não tem ao anoitecer pertence aos monstros. Porque isso não faz sentido, né, cara? No outro exemplo, Ao anoitecer, os monstros virão te buscar. percebe que agora fez sentido? Então, a questão é que crase realmente é um esquema complicado, tá ligado? Mas eu tô aqui pra te ajudar, não é? E como é uma questão gramatical, a parte da estrutura junto com a parte da lógica, você obrigatoriamente tem que considerar. Porque senão você não entende o potencial que a língua portuguesa pode ter para você escrever a sua redação.
Esse foi o Viva lá Redação de hoje, foi só a primeira parte. Tá vindo uma segunda aí, um dia, quem sabe, talvez. Se vocês curtirem e tal, pedirem... pode fazer uns comentários aí, pedir uns temas, a gente explica, na moral. Então, quando se trata de redação, don't be a cabaço, até mais.